Você sabe qual a importância de controlar o seu colesterol? Quais os níveis de colesterol adequado para você? Meu nome é Dr. Eduardo Assef, eu sou médico cardiologista, estou aqui com o Dr. José Rogério, doutora Rafael Ribeiro e este é o nosso Cast Cardio. Sejam todos bem-vindos ao Cast Cardio e hoje nós iremos falar sobre colesterol, dislipidemia, né, Rafa? Exatamente. E é como o Eduardo falou. Hoje a gente está aqui para passar para vocês os níveis adequados do colesterol para você ter uma boa saúde aí da parte cardiovascular. Isso é muito legal, gente, porque muita coisa mudou nos últimos 10 anos, né? As novas diretrizes de cardiologia, não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Antigamente, a gente tratava todo mundo igual, né? A gente não tinha um tratamento individualizado, né? Nós tínhamos valores de referência, você ia atender um paciente, olhava ali, o colesterol total tem que estar abaixo de 150. E simplesmente seguia por este caminho. Por este Mas caminho, hoje... para todo mundo. Para um menino de 10 anos, um paciente de 30, um de 50 e um de 80. E o que mudou nisso, Eduardo? Mudou alguma coisa? Existe alguma classificação específica? A gente precisa estratificar o risco do paciente? Cara, mudou. Vamos lá, então. E a gente tem que começar primeiro explicando o seguinte. Quando a gente fala de colesterol, a gente tem que entender, colesterol, a princípio, ele faz parte do nosso organismo. Nosso organismo, ele produz o colesterol, porque o colesterol, ele faz parte de membrana celular, o colesterol faz parte de sais biliares que formam a bile, hormônios sexuais. Então, assim, o colesterol, ele tem o seu papel benéfico. E nós temos o colesterol bom, para quem não sabe, o HDL, a sigla que a gente utiliza, e o colesterol ruim, que é o famoso LDL. É só gravar, L de ladrão, que não esquece, eu falo isso para os pacientes. L de ladrão é o colesterol ruim. E a gente sabe que o grande vilão das doenças cardiovasculares, tanto infarto, AVC e todas as outras, é o LDL colesterol. Então hoje, quando a gente vai tratar um doente, a gente tem que pensar em controlar principalmente esse ladrão, que é o LDL. Ruim, o LDL. Rafael, e a gente usa uma classificação específica? A gente tem uma calculadora? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Temos sim, a gente tem que classificar o paciente de acordo com o risco cardiovascular dele. Então a gente tem uma calculadora específica que a gente vai levar em consideração todas as comorbidades que o paciente tem, se ele já teve ou não alguns eventos cardiovasculares, né? Se esse paciente já teve AVC, infarto, e a partir daí a gente vai avaliar qual é a meta do colesterol, principalmente o LDL, que é o ladrão, né? Que é o colesterol ruim, para cada paciente, porque as metas são diferentes. Tá muito bacana. Então, para a audiência e quem nos assiste entender, a gente precisa primeiro classificar o risco desse paciente ter um evento cardiovascular. Exatamente. Que pode ser um infarto, que pode ser um AVC. E se esse paciente já tem, por exemplo, pressão alta, diabetes, se já tem um colesterol um pouco mais elevado, vamos dizer assim, um LDL, que é o colesterol ruim, acima de 160, como que a gente faz essa classificação? Classifica aí, Edu. Eu, José Rogério, tenho 40 anos de idade, um LDL de 130 e não tenho nenhum problema de saúde prévio. Como que você me classifica? Primeiro a gente tem que estratificar o seu risco, como foi dito, né, Rogério? Como você é um paciente de baixo risco cardiovascular. Mas por que baixo risco? Através dessas tabelas que a gente faz o cálculo, calculadoras, a própria sociedade faz a calculadora. Existem algumas regras bem práticas no dia a dia, né? Como é que eu sei, por exemplo, que um paciente é muito alto risco? Se ele já teve algum evento cardiovascular, se ele já teve infarto, se ele já teve AVC, se ele tem stent, se ele tem qualquer plaquinha de aterosclerose, que é placa de gordura mesmo, formada por esse colesterol ruim, que obstrui um território de qualquer artéria do nosso corpo em mais de 50%, esse paciente é muito alto risco cardiovascular. Esse já está automaticamente classificado em um paciente de alto... Mas muito alto. Bom. Muito Perfeito. Alto risco. Ou seja, o cara já tem uma classificação além do alto, é o muito alto risco. Então, esse cara que já teve AVC, ou que já infartou, ou que tem stent, ou que é revascularizado, ou que tem doença arterial obstrutiva periférica. Das pernas, por exemplo, doença carótidas. carotídea, que são essas artérias do nosso pescoço.
que levam sangue lá para o sistema nervoso central, esse cara tem que ter um LDL menor do que 50. E é difícil na prática. Vixe, Edu, mas aí é muito baixo. Mas O meu tá 130, tá certo ou não? Para você tá certo. Seu risco bom. é baixo. Então, Agora, essa é a importância da classificação, porque cada paciente, dependendo da classificação, que vai desde o baixo risco, que é o seu caso, até um alto risco, que é o caso desse paciente citado pelo Edu, vai mudar. Por isso que muito às alto vezes... risco, né? Você quer dizer? Exatamente, muito alto risco. Por isso que às vezes o paciente chega lá no consultório e fala, mas doutora, olha aqui, ó, meus níveis estão normais. Você fala, não tá normal para a sua classificação de risco. Porque normalmente vem lá colesterol total, LDL, HDL e VLDL e o triglicerídeos que a gente vai falar depois, certo? Sim. Então aí você vai fazer o quê? Classifica o paciente, o cliente, aí estratifica esse risco e com base nessa estratificação... 4 opções. Quatro ou ele opções. é baixo risco, ou ele é risco intermediário, ou ele é risco alto, ou muito alto risco. E isso é importante, porque a tabela já te dá. A própria calculadora da Sociedade de Cardiologia já te entrega o risco. Mas traduz isso daí pra gente, o Eduardo. A nossa audiência talvez queira saber alto risco de quê, pra quê, por quê? Alto risco de mortalidade, alto risco de evento cardiovascular. O que é isso? Ter um AVC, ter um infarto. Então, assim, a estratégia que a diretriz deixa muito bem claro, eu acho que isso é o principal, é a prevenção. A gente tem que prevenir chegar a isso. Por que é um grande problema? Porque quando essas placas se começam a formar, Rogério, Rafa, é um processo lento, gradativo. Ninguém vai sair de 0 para obstrução de 70% de uma carótida de um dia para a noite. Exceto em alguns casos que a gente sabe, mas casos são exceções. raros, exceções. E o grande problema é que é uma doença silenciosa. E a grande dificuldade no consultório hoje é você pegar uma paciente, vamos botar aí uma mulher de 45 anos que tem o grau de ateromatose carotídea, você pede um Doppler, um ultrassom das carótidas, uma plaquinha de 10, 20%, e você tem que explicar para ela que ela tem que manter um LDL abaixo de 70 e não quer tomar remédio, fala, não, mas 100 tá normal de LDL, eu não vou tomar remédio pro resto da vida. Então, assim, essa individualização do paciente, você não pode, é o que eu falei aqui, comparar valores, um garoto de 12, um paciente de 30, um de 50, um de 70 e achar que tem que tratar todo mundo igual. Segunda coisa, estratificar entre os 4 tipos de risco. Baixo, meta de LDL menor que 130, intermediário, meta de LDL inferior a 100, alto risco, LDL inferior a 70 e muito alto risco, inferior, acreditem se quiser, 50. Edu, mas me fala uma coisa, o Rafael. Vamos supor, por exemplo, lógico que eu sei disso como médico, como cardiologista, mas o cara, por exemplo, ele já infartou, mas o cara é magro, não é tabagista, não é diabético, é atleta, corre 150 quilômetros por mês, ele continua sendo muito alto risco? Ele continua sendo muito alto risco. Uma vez definido o risco, a diretriz é clara, ele nunca vai regredir. Exatamente. Muito bom. Eu acho que isso é um tema muito importante. Porque assim, hoje, no consultório é muito comum a gente ver todo mundo, meu colesterol tá bom. As pessoas tendem a olhar o colesterol total. Esquecem que para você prescrever ou uma orientação, uma mudança de estilo de vida ou alguma medicação, você precisa estratificar. Acho que é aí que entra o papel importante do médico. Sim. Né? E uma coisa importante para citar também é que às vezes o paciente até se esforça para chegar a uma meta, mas ele chega na meta e ele acha que tá bom. Tem que parar de tomar o remédio. Isso me mata. Não pode, pessoal. A partir do momento que chegou na meta, a gente atingiu o nosso objetivo, a gente tem que manter na meta. E manter na meta é continuar usando a medicação associada à mudança do estilo de vida. E a diretriz é bem clara, né, Rafa? Que ela não coloca mínimo de valor. Óbvio que a gente tem um consenso, né? Teve um paciente nosso que ele estava usando uma medicação mais moderna para controle de colesterol, que é, a gente vai falar aqui, inibidor de PCSK9, que é uma medicação injetável que a gente faz em alguns pacientes quando tem indicação. E assim, o LDL do paciente chegou a 22. Óbvio isso não que é prejudicial? Pois é, Rogério, a diretriz ela não põe valor limite inferior. Não põe. A gente não tem assim, mas
isso vai do feeling de cada um. A gente suspendeu por um tempo a medicação. A medicação que é feita a cada 15 dias, a gente suspendeu por um tempo, falou, vamos manter ele na faixa dos 40, dos 30, mas não existe valor mínimo. Top, muito bom. Então, Rafael, e o seu colesterol como é que tá? Meu colesterol tá ótimo. Faz check-up, Rafa? Faço, a gente tem que fazer com regularidade, tem que dar o exemplo, né? Isso é outro ponto importante, né? Porque para saber os níveis de colesterol, você precisa ter um exame de sangue. Certo? Tem que procurar o médico, tem que fazer exame Exatamente. constantemente, pelo menos uma vez ao ano. E é legal também que a gente não tem uma idade, às vezes a pessoa passa lá no consultório, tem 16 anos, aí você pede um perfil de colesterol, mas existem casos de hipercolesterolemia familiar. Exatamente. Passa genética, primeiro grau, mãe, pai para filho, pode passar. E você pega assim, níveis de LDL de 212, 190, 200, e são os casos mais graves, difíceis da gente atingir o controle, a meta adequada. Hoje está muito comum você pegar no consultório paciente com LDL de 160, 170, 180, pacientes teoricamente de baixo risco. Ele continua sendo baixo risco, mesmo, vamos supor, 40 anos, não tem nenhum antecedente, tem um LDL de 180, ele continua sendo baixo risco ou não? Continua, Rogério. A gente só considera alto risco um LDL superior a 190. Né? Se ele tiver um LDL superior a 190, ele automaticamente entra como critério de alto risco cardiovascular. Ou seja, alto risco de ter infarto, AVC, que é o popular derrame, né? E morte. Por eventos cardiovasculares. Queremos te perguntar, e qual é o nível do teu LDL? Agora, conosco aqui você aprendeu que é necessário você procurar um médico, né, Edu? Sim. Você precisa ser adequadamente estratificado, ou seja, avaliado o risco de você ter. E é uma avaliação muito tranquila, né? Um exame de sangue que, na maioria das vezes, nem precisa ser em jejum, que é um mito que as pessoas... Nossa, muito bem lembrado, né? Que é um mito que ainda as pessoas acreditam muito hoje em dia, né? Mas os laboratórios, às vezes, pegam no pé dos pacientes com relação colesterol total já foi provado que não tem influência nenhuma do jejum, e os triglicerídeos também, a influência é muito pequena. O que alguns laboratórios adotam hoje, por exemplo, eu vou botar que o valor do triglicerídeo, a gente vai falar depois, normal é até 150, é adotar um valor de referência até 175. Mas diferente da dosagem da glicemia, o colesterol não precisa de jejum. Muito bom, gente. Então não esquece de curtir, comentar e compartilhar para que e dosar o colesterol. Isso, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo de qualidade feito especialmente para você.